Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está em João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu quero ler apenas um versículo neste capítulo. João 4, eu quero ler somente o versículo de número 11. João 4, versículos de número 11, ele diz da seguinte maneira: O Senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Em outras versões, ou outra versão, o poço é fundo e não tens com que tirar esta água. Como has de encontrar a água viva? Baixa a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te somos inteiramente gratos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua fidelidade, Senhor. Queremos neste momento, Senhor, colocar diante de ti as necessidades dos nossos corações. Pedimos que por bondade e misericórdia, digna-te, ó Deus, em colocar a tua mão de poder sobre nossas vidas. Ouve as nossas orações e aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações, pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero pensar com você nesta noite sobre o poço é fundo. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ver um poço, ou ter acesso a um poço, ou quem sabe até mesmo ter caído em um poço. Na antiguidade, as pessoas os pastores quando iam aos poços buscar água para dar aos rebanhos, para alimentar os rebanhos, para dessedentar os rebanhos, eles faziam um sacrifício tremendo. Eles saíam de uma para outra localidade, geralmente lugares ermos, geralmente lugares secos, lugares sem chuvas, e eles precisavam buscar água para dar aos seus rebanhos. E a água era, portanto, visto como um dos bens mais valiosos daquele tempo, o que não deixa de ser também um dos bens mais valiosos na atualidade. Sem água, ninguém vive. Sem água, não há esperança de dias melhores. As pessoas que vivem em regiões secas, pessoas que vivem em regiões onde chove pouco, as pessoas sabem valorizar muito mais a água do que aquelas que vivem em verdadeiros mananciais ou têm mananciais à sua disposição. Pessoas que têm dificuldade em pegar um pouco de água e fazer desse pouco de água fonte para a sua vida, são pessoas que descobrem a importância do produto que tem dentro de um poço. Alguns anos atrás, eu fui em uma região muito seca no Nordeste, e eu me deparei com uma situação que, para mim, se alguém contasse para mim, seria algo totalmente estranho. Eu conheci uma criança de 5 anos de idade, e a mãe me apresentou essa criança, dizendo que aquela criança nunca havia visto chuva, não conhecia chuva, porque naquela localidade tinha 6 anos que não chovia. Ora, e aí vem a pergunta óbvia: se porventura tem 6 anos que não chove, como que as pessoas fazem para lidar com a ausência da água? E aquela senhora começou a mostrar que existiam, ao invés de poços, existiam cisternas, que são reservatórios feitos para que a água venha de algum lugar, seja colocado ali, e aquela água, quando colocada em uma cisterna, quando colocada em alguns vasilhames, as pessoas precisavam fazer com que aquela água rendesse por muito tempo. As pessoas precisavam fazer com que aquela água
fosse superada, com que aquela água estivesse abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares, de uma forma muito especial, e talvez mais especial do que a vida daquelas outras pessoas que vivem na abundância das águas. O poço precisa ser um lugar de refrigério, precisa ser um lugar onde as pessoas vão saciar a sua sede, onde as pessoas vão buscar o bem mais precioso da sua vida. Ele também pode ser um lugar de um encontro inesperado, um lugar de revelações, um lugar em que as pessoas se apropriarão de informações até então desconhecidas. Mas o poço também pode ser uma experiência amarga que dói no mais profundo da alma. A Bíblia diz que Jesus estava conversando com aquela mulher. Jesus chegou àquele lugar, Jesus começou a provocou um diálogo com aquela mulher, e diz a palavra de Deus que quando Jesus pediu um pouco de água, uma das coisas que a mulher reportou-se a Jesus, que a mulher respondeu a Jesus foi: o poço é fundo. Com certeza o poço era fundo. Estava na região das terras em que José recebeu do seu pai. Era, portanto, uma herança que o seu pai havia deixado de geração a geração, e as pessoas iam ao poço para buscar aquilo de que elas tinham tanta necessidade. Elas iam ao poço para buscar água. Elas não iam ao poço simplesmente para conversar umas com as outras, mas elas iam por conta do bem mais valioso da sua vida. Talvez você já passou por experiências que você diz assim: eu cheguei no fundo do poço. Eu quero pensar daqui a instantes sobre o que é chegar no fundo do poço, quais as razões que nos levam ao fundo do poço e o que podemos encontrar no fundo do poço. Mas a palavra de Deus fala que muito antes de entrarmos aqui no fundo do poço, a palavra de Deus fala que aquela mulher estava à beira do poço. Jesus estava à beira do poço. Ora, estando à beira do poço, aquela mulher estava com esperança de encontrar água. Isso é mais do que óbvio, isso é mais que racional. Se ela se dirigiu à fonte, ela não podia esperar encontrar uma outra coisa, mas a sua esperança era encontrar água. Mas aquela água, a que ela estava acostumada a pegar todos os dias, ou em algumas situações da sua vida, e levar para a sua casa. E ela começa a se deparar com alguém que começa a oferecer a ela uma água diferente, uma água viva, e ela diz: o poço é fundo, o poço é extensamente profundo, e eu olho para suas mãos, e eu não vejo algo com que você possa tirar essa água que você está falando para mim. Ela começou a acreditar que pudesse existir uma água mais profunda, mas ela ainda não havia percebido ou concebido a ideia de um aprofundamento espiritual. Ela estava falando de uma forma corriqueira, de uma forma habitual, de uma forma que retratava o seu relacionamento com a sociedade, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento consigo. No poço, há descanso e atenção contra os inimigos. Em algumas situações no Antigo Testamento, nós encontramos algumas pessoas que foram buscar água, e diante do poço, algumas mulheres precisavam de ajuda de alguns homens, pois que outros pastores da época iam adiante, davam água aos seus rebanhos, e depois as mulheres coletavam a água necessária para si e também para os seus rebanhos. Encontramos algumas pessoas que foram buscar água e saíram daquela fonte com um casamento. Encontramos no Antigo Testamento pessoas que, por buscarem água, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram a sua situação civil transformada por conta de uma água ou de um pouco de água que fora buscar.
Algumas mulheres, quando iam buscar água naquelas fontes, elas precisavam estar ligadas, atentas contra os inimigos, contra aqueles que se aproveitavam, contra aqueles que, por serem homens, utilizando-se da força, extinguiam a possibilidade dessas mulheres buscarem água nos seus devidos poços. Mas à beira do poço, não apenas há uma esperança de se encontrar água, mas à beira do poço, aquela mulher começou a descobrir que à beira do poço existe revelação, existe confissão, existem inimigos interiores que são colocados para fora quando estamos perto do poço ou quando estamos à beira do poço. De poço, aquela mulher entendia. Aquela mulher era uma mulher que verdadeiramente tinha chegado no fundo do poço. Aquela mulher conhecia de malefícios todos os possíveis, de distorções morais e espirituais, todos os possíveis. Aquela mulher, ela tinha sobre os seus ombros, sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu coração, ela tinha um peso. Aquela mulher fora buscar água, ela queria suprir as suas necessidades, mas ela trazia um peso enorme de um poço sobre a sua vida, e esse poço chamava-se pecado. Existem algumas pessoas na Bíblia que também desceram ao poço. Eu encontro a palavra de Deus dizendo, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 24 e 29, eu encontro a palavra de Deus falando de um jovem, de um homem, que fora lançado num poço, e esse poço, à luz da palavra de Deus, ele estava vazio, ele estava seco. Foi o caso de José, que depois se tornaria governador no Egito. 37, 24 de Gênesis diz: depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco. Tornando depois Rubem àquele poço, eis que José não estava mais naquele poço. Então Rubem rasgou as suas vestes, porque não sabia o que fazer. Existem algumas situações na vida em que nós somos impelidos, empurrados, jogados no poço. Algumas situações nós sofremos detratações, sofremos retaliações de determinadas pessoas ou circunstâncias. Por vezes somos escorraçados, às vezes somos rejeitados, às vezes somos pisados por determinadas pessoas ou situações da vida, e essas pessoas e situações nos levam ao fundo do poço. José não havia feito nada para estar ali no fundo do poço, a não ser a questão de demonstrar diante de Deus e o seu pai toda a sua fidelidade. Talvez você já tenha perguntado por que é que o cristão, por que é que o fiel, ele sofre tanto? Porque Deus permite que muitos fiéis estejam caindo, estejam descendo, que estejam chegando no fundo do poço. Nem sempre vamos ter para você a resposta dos porquês de Deus permitir que o cristão chegue no fundo do poço. Mas sabemos que todo aquele que é fiel a Deus, todo aquele que é fiel ao seu Pai, se ele chega no fundo do poço, ele não fica muito tempo no fundo do poço, mas os braços de misericórdia do seu Pai o acolhe, o retira, o contempla, e a sua mão sobre sua cabeça o abençoa. A palavra de Deus diz que pegaram José e jogaram no poço. Judá tinha tentado fazer um acordo com os irmãos: não matem o nosso irmão, é sangue do nosso sangue, porque nós vamos matar o garoto? Joga o garoto simplesmente numa cova, joga ele simplesmente num poço vazio, seco. Porque Judá pensava depois voltar a resgatar o seu irmão, e diz a palavra de Deus que assim eles fizeram. Mas logo depois, Rubem
volta para buscar o seu irmão, e ele descobre que esse irmão, esse José, já havia sido retirado do poço, vendido aos midianitas, vendido àquela caravana que estava indo para o Egito, vendido como escravo para uma terra desconhecida. Nós começamos a ver que o fundo do poço não é o final da vida, mas o fundo do poço é o momento em que, em reflexão, podemos reconsiderar, podemos recomeçar, podemos redirecionar a nossa vida. Assim foi com a vida de José. José caiu em um poço vazio, seco, segundo a palavra de Deus. Mas eu me encontro também no Antigo Testamento um outro homem que também fora jogado em um poço. Jeremias 38:6, eu encontro a palavra de Deus dizendo: então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. José foi jogado em um poço seco. Já era suficientemente desgastante, já era preocupante, já era algo que podia deixá-lo em pavorosa, já era algo que podia deixá-lo irrequieto, era algo que podia mexer com o seu emocional e talvez questionar: onde está o Deus do meu pai? Onde está o Deus do meu avô? Onde está o meu Deus? Onde está o Deus diante de quem eu sempre mostrei toda a minha fidelidade? Agora eu encontro a Bíblia dizendo que Jeremias também fora jogado em um poço, só que esse poço não era seco, esse poço não tinha água, esse poço tinha lama, e diz a palavra de Deus que ele se atolou. Então tinha lama suficiente para incomodar a vida deste que pregava a palavra de Deus, desse profeta que havia sido colocado naquele poço, porque ele foi fiel à palavra do seu Deus. Antes de você rejeitar os poços na sua vida, antes de você maldizer as situações e circunstâncias por conta dos poços em que você está sendo direcionado, você precisa refletir se mesmo ali dentro do poço o seu Deus não é Deus suficiente para te retirar de forma saudável, para te retirar de uma forma contemplativa, para retirar do poço com a sua mão toda poderosa. Qual era o pecado de Jeremias para que ele descesse àquele poço? A Bíblia diz que no tempo do rei Zedequias, veio a palavra de Deus a Jeremias dizendo: você vai dizer a Zedequias que ele e todo o povo, todo o exército, precisa se entregar diante do exército de Nabucodonosor. E claro, o orgulho no coração de Zedequias não permitia fazer o que a palavra de Deus estava mandando. E o tempo todo eu encontro a palavra de Deus dizendo no livro de Jeremias, constantemente Jeremias chegava para os soldados, chegava para aqueles que defenderiam Israel e dizia: se vocês querem defender a própria vida, se vocês querem persistir tendo vida, vocês precisam se entregar diante do exército inimigo, porque esse exército inimigo se levantou por ordem de Deus para destruir parte do seu povo que está em rebeldia à vontade de Deus. Por vezes Deus levanta, Deus permite que alguns algozes, que alguns açoites se levantem em nossas vidas para que nós acordemos, para que nós nos despertemos para a voz do Senhor, para a palavra do Senhor. Algumas pessoas chegaram para o rei Zedequias e disseram: olha, se Jeremias continuar falando o que ele fala, se ele continuar pregando como ele prega, ele vai desencorajar todos os nossos soldados, e aí sim, todos nós seremos escravizados.
Mas a palavra de Deus era o seguinte: se vocês se entregarem, vocês não serão mortos, vocês serão sim escravizados, mas não serão mortos. Se contudo vocês não se renderem, a minha mão pesará sobre vocês, e vocês não serão escravizados, mas todos vocês morrerão. O rei Zedequias, depois de algumas pessoas pedirem praticamente a cabeça de Jeremias, ele lavou as mãos como que a dizer: façam dele o que você ou o que vocês acharem bem feito. E colocaram Jeremias dentro do poço. Mas eu fico imaginando o que um profeta faria dentro do poço. Chorar dentro do poço, se bem que ele é tido como profeta chorão, o profeta das lamentações, mas chorar apenas com lágrimas não modificaria aquela situação. Se ele precisava chorar na presença do Senhor. Existia lama, não existia água suficiente, não existia poção seca, ele estava se atolando, e em pouco tempo ele estaria morrendo, em pouco tempo ele estaria desaparecendo, e a sua palavra, o que seria da palavra que ele havia pregado anteriormente a Zedequias e a todos os habitantes de Israel? A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus não volta para si vazia. Um escravo, um etíope, ele foi para o rei e disse: rei, está acontecendo alguma coisa muito errada dentro do seu reino. Ora, pegaram o profeta Jeremias e jogaram dentro de um poço, e esse poço está cheio de lama e ele vai morrer. Nós estamos com falta de alimento, já não existe alimento para nós, já não existe liberdade para nós, estamos tensos, estamos preocupados, e aquele que é a boca de Deus, aquele que profetiza em nome do Senhor, jogaram no poço. Zedequias de pronto assinou um decreto e mandou que tirassem ou retirassem Jeremias. E a Bíblia diz que aqueles homens jogaram cordas, jogaram alguns trapos, algumas roupas velhas, para que as cordas não ferissem as suas axilas, não ferissem o seu corpo. Ele fez como se colocasse como travesseiros debaixo das suas axilas aquela porção de roupas velhas que fora colocada, que fora jogado dentro do poço. Os homens içaram, começaram a puxar, e quando ele chega do lado de fora, e aí o rei pergunta a ele o que Deus tem falado para ele, e sabe o que ele diz? Eu vou continuar dizendo aquilo que Deus me mandou dizer, ou seja, eu serei fiel à palavra do Senhor, mesmo que o calabouço, mesmo que o poço de lama seja o lugar que o Senhor venha me destinar, eu continuarei fiel ao meu Deus. A história diz que quando Israel fora invadido, prenderam o rei Zedequias, que estava tentando fugir, mataram seus filhos diante dos seus olhos, depois furaram os seus olhos, o aprisionaram para que ele ficasse como escravo, para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas é interessante que saiu uma voz, saiu um decreto do exército inimigo: não façam nada contra Jeremias. Aquele homem que está dentro de Israel é um homem que fala segundo a vontade de Deus. Até o inimigo se curva quando um homem encontra-se diante de Deus em legítima fidelidade. Quando a fidelidade é expressa diante do Senhor, quando vivemos fielmente ao Senhor, até os nossos inimigos reconhecem que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas para nos proteger. Jeremias não foi levado como escravo. Jeremias continuou como um homem que falava a palavra de Deus. Mas eu quero voltar ao primeiro personagem, o personagem no Novo Testamento, aquela mulher que estava à beira do poço falando com Jesus. Para aquela mulher, o fundo do poço, ela não podia ver, ela não entendia como Jesus pregava acerca de retirar uma água diferenciada. Ela não tinha percepção espiritual, mas ela já trazia uma carga bastante grande de poços pecaminosos.
ela trazia cilício na sua alma, dor na sua alma, vergonha na sua alma. Ela trazia coisas que ela não podia facilmente falar com as pessoas. Primeiro, porque naquela época o valor que era dado à mulher não era o mesmo valor que é dado nos dias de hoje. E aquela mulher era uma mulher de prostituição, era uma mulher de uma vida indigna, era uma mulher que lutava para a sua sobrevivência, mas era uma mulher que moralmente estava afundada dentro da sua parentela, dentro do seu convívio social, dentro dos amigos e das pessoas com quem ela convivia. Aquela mulher, ela, portanto, expressava medos, inseguranças. Aquela mulher, ela podia exibir de uma forma bem clara na presença do Senhor alguns traumas, algumas coisas que ela aprendeu a ter. Primeira coisa que ela procurou para se defender foi o seguinte: nós não podemos conversar. Senhor, existe uma barreira, você é judeu, eu não sou judeu, não sou judia, nós não podemos conversar. Existe uma barreira cultural. Existe algo que foi decretado, sabe lá por quem, há quanto tempo, mas os nossos povos não se cruzam, os nossos povos não se amam, e como tu, sendo judeu, vem pedir a mim um pouco de água, eu não tenho nenhuma água para te dar. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, se você soubesse quem está falando com você, se você tivesse um pouquinho da percepção espiritual, você iria pedir, e eu te daria a água viva, uma água que, ao contrário das outras, enquanto nos poços precisamos cavar, precisamos de descer para encontrar água, eu vou te dar uma água que, ao contrário, ao invés de você cavar, essa água vai te jogar para cima, uma fonte que vai jorrar para cima, que vai te levar para a eternidade. A mulher, ela não entrou naquele poço, mas Jesus viu que o poço estava dentro daquela mulher. Jesus viu que na sua alma existia um peso, que o seu coração estava revestido de pecado. Jesus sentiu que ela carregava muito mais do que um poço, ela carregava uma história de vários poços na sua vida, poços em que ela abasteceu algumas pessoas, poços em que ela beneficiou algumas pessoas, mas prejudicou a sua própria vida, sua moral, sua integridade, o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Ela olhou para Jesus e disse: Senhor, o poço é fundo. De fato, é mais profundo do que ele aparenta ser. Até porque Jesus estava falando de uma água, Jesus estava falando de um poço que não precisa existir cordas humanas feitas pela mão humana, não precisa um esforço do lado humano para que essa água chegue à alma, para que essa alma chegue no espírito, para que essa alma lave a história e a vida de quem quer que seja. É muito mais profundo do que isso, porque para receber essa água é tão somente necessário se encontrar com os braços de amor do Pai, que envolve, que resgata. Independente de estar num poço seco, independente de estar num poço cheio de lama, independente de estar num poço cheio de pecados, são os braços do Pai, os braços do maravilhoso Senhor, que por misericórdia, por bondade, envolve o ser, trazendo-o de volta para casa, levando-o a ser novamente imagem e semelhança do próprio Deus. O poço verdadeiramente era fundo. Quando ela disse: Senhor, o poço é fundo, ela não sabia, ela estava falando de algo muito mais elevado. Quando ela disse o poço é fundo, ela se referia àquele poço, mas ela não prestou atenção, até porque não tinha a percepção espiritual. Ela estava falando de algo muito mais transcendental, ela estava falando de algo maior, mais elevado, ela estava falando de uma água capaz de pegar o pecado dela e uni-lo ao perdão do Senhor Jesus Cristo.
Ela estava profetizando algo que aconteceria na sua vida. Senhor, o poço é fundo. E Jesus poderia dizer: o poço em que você está é profundamente, ele é fundo, mas o poço que eu quero dar a você, ele ultrapassa, ele é muito mais elevado do que aquilo que a sua mente, ou a mente de qualquer ser humano, possa imaginar. É indescritível. O poço realmente é fundo. É fundo, ele é tão profundo que se chama de amor. Esse poço é tão profundo que pega o homem, resgata esse homem, pega aquele que é malfeitor, pega aquele que já não tem mais nenhuma esperança, aquele que é refutado diante da sociedade, aquele que não é amado pelos seus familiares, aquele que representa um perigo para a sociedade, e transforma esse homem em um verdadeiro filho de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus no reino de Deus. Não é profundo isso? Não é profundo? Saber que Deus pegou você com todo o seu pecado e lavou no sangue do seu Filho? Não é profundo isso? Saber que não tínhamos nenhum merecimento, mas pela graça do Senhor, o Senhor fez com que Jesus se tornasse maldição naquela cruz, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, em troca de quê? O que Deus perderia se nós nos perdêssemos, se nós jamais voltássemos à casa do Pai? Qual seria a perda para Deus? Isso não é profundo? Esse poço não é profundo? Dá para entender com o intelecto a profundidade do amor de Deus? Jesus estava dizendo: esse poço é profundo, é muito mais profundo, e se você soubesse quem está falando com você, você pediria, e esse alguém te daria esta água, água que vai jorrar para toda a eternidade. No homem interior, essa água faz jorrar um rio que vai de baixo para cima. É interessante que a água, com raríssimas exceções, a não ser que ela esteja sob pressão, a água, o trajeto normal é de cima para baixo. É uma cachoeira, é uma nascente de um rio, é sempre de cima para baixo. A não ser que ela esteja sob pressão, ela vai de baixo para cima. Jesus falou para essa mulher: se você conhecesse quem está falando com você, se você soubesse quanto eu andei, de onde eu vim, se você soubesse quantas coisas foram escritas e faladas pelos profetas, para que eu estivesse aqui do seu lado, à beira do poço, você se renderia e diria: eu quero desta água, eu quero beber dessa água, eu quero partir para a eternidade bebendo desta água. Esse poço, ao contrário do poço que é cavado pelo homem, essa água é uma água viva dada por Jesus. E Jesus estava mostrando para aquela mulher: quem beber desta água vai voltar a ter sede, mas eu tenho uma água, eu sou a água. Quem beber de mim nunca mais vai ter sede. E ela disse: Senhor, então eu quero desta água. E a água começou a lavar o seu interior. Quando ela disse: eu quero desta água, Senhor, dá-me desta água. E Jesus olha para ela e diz: agora essa água vai começar a purificar a sua vida. E ela vai começar a purificar a sua vida no momento em que você começar a confessar os seus pecados. Vai e chama teu marido. Aquela mulher tinha pouco tempo ali falando com Jesus. Que intimidade ela tinha para falar a Jesus da sua vida? Ela poderia encerrar aquele diálogo ali. Ela poderia, constrangida pelo seu tipo de vida, sair, buscaria qualquer homem, traria para Jesus. Ela ainda não sabia quem era Jesus. Ela não conhecia ainda o poder de Deus. E Jesus disse: vai, busca o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E agora essa água começa a revelar o pecado na vida daquela mulher. Isto disseste com verdade, porque já tiveste 5 maridos, e o marido que tens agora não é teu.
você está em adultério com esse sexto homem, os 5 que você teve já passaram, e esse que você tem não é teu, e isso disseste com verdade. E agora essa mulher começa a se render, essa mulher começa a sentir o efeito desta água purificadora, e ela começa a dizer: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E quando ela chama Jesus de profeta, até por conta do seu pouco entendimento bíblico das Escrituras Sagradas, ela diz: eu vejo que tu és profeta, porque tu falaste uma coisa que só eu sei, só estamos os dois aqui, não tem ninguém me acusando, não tem ninguém falando da minha vida, e tu estás falando de coisas que estão guardadas dentro de mim, coisas que me apavoram, coisas que me angustiam. Eu vejo que tu és profeta. E nessa mulher já começa a nascer. Jesus falou que essa fonte jorraria um rio de vida que é de baixo para cima, levaria essa mulher da terra ao céu, transportaria essa mulher para a eternidade. E ela começa a dizer: vejo que tu és profeta, mas o teu povo diz que é no templo, o meu povo diz que é no monte. Senhor, onde nós podemos adorar o Deus verdadeiro? Aquela mulher, no simples fato de falar com Jesus, ela começou a sentir necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela poderia ter perguntado, pedido qualquer outra coisa, se Jesus era profeta, se Jesus era um homem de Deus. Então ela poderia pedir: ore por mim, intercede por mim, muda a minha vida, muda a minha história, me dá um marido, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Mas ela começou a sentir necessidade de adorar. Os nossos pais dizem que é no monte, o teu povo diz que é no templo, onde se deve adorar esse Deus Todo-Poderoso. Jesus começa a dizer para aquela mulher: Deus é espírito, e importa que os que o adorem, saindo do poço, ou nos templos, ou nos montes, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher não se furta do direito de sair para disseminar, para alimentar, para descedentar outras pessoas. Essa mulher teve uma conversão genuína, e ela chega para os seus, e a primeira coisa que ela diz é o seguinte: venham, vejam um homem que falou tudo o que aconteceu na minha vida, porventura não é este o Messias? A Bíblia não diz o grau de cultura que aquela mulher tinha, a Bíblia não diz se ela era ou não estudiosa, mas a Bíblia diz que ela correu para os seus e disse: venham, vejam um homem que falou tudo que eu já fiz. Quando as pessoas falam o que você já fez, como é que você se sente? Eu me sentia terrivelmente envergonhado quando meu pai falava o que eu tinha feito. Quando eu fazia alguma coisa, infância e adolescência, meu pai me colocava sentado e ele perguntava: seu Eduardo, quem fez isso? Quando ele me chamava de Senhor, eu sabia, já vem bronca. E aquela bronca que vai consertar por um bom tempo. Seu Eduardo, quem fez isso? Quando ele perguntava quem fez isso, ele já estava me revelando que eu havia feito alguma coisa errada. Quando as pessoas falam de mim, de você, acerca do que nós fazemos, como nós nos sentimos? Jesus falou àquela mulher coisas que ela tinha feito, coisas que desonrava, coisas que machucavam, coisas que não enobreciam a sua vida. Mas Jesus falou com um amor tão profundo. Jesus, antes de criticar, aliás, Jesus não a criticou. Jesus, antes de falar de tudo quanto aquela mulher havia feito, Jesus ofereceu a água que curava, a água que transformava, mesmo sabendo que o poço era fundo. Talvez você esteja num poço fundo, em quaisquer de todas as áreas possíveis, e você esteja dizendo: eu não tenho mais como sair desse poço, eu não sei mais o que fazer.
As pessoas já não acreditam mais em mim. As minhas posses financeiras já não ajudam para que eu logre êxito em cima de determinada coisa. A minha palavra já não é respeitada pelas pessoas. Eu já não sei mais o que fazer. Se você estiver à beira do poço, você não precisa nem estar no fundo do poço. Se você estiver à beira do poço, existe um profeta que fala tudo quanto você já fez, mas muito melhor do que isso, fala tudo quanto Deus quer fazer em você. Mas e se você já estiver dentro do poço? Se alguém estender uma corda, você pode sair do poço. Se alguém não estender essa corda, você não vai conseguir sair do poço. Existe lá dentro do poço, independente deste poço, existe alguém que faz questão de chegar ali onde você está, lá onde você está desprezado por todos, abandonado por tudo e por todos, e dizer a você como se você estivesse à beira do poço: importa que eu seja adorado em espírito e em verdade, porque a tais o Pai procura. O Pai está procurando quem está lá dentro do poço, mas quem está no poço querendo adorar esse Pai, quem está no poço querendo manifestar ou o manifestar da graça de Deus sobre sua vida, que está no fundo do poço, mas sem perder o objetivo de submissão à vontade do Senhor. José esteve no fundo do poço, mas ali ele clamou ao seu Deus, e Deus tirou do fundo do poço e colocou na cadeira mais alta ali no Egito. Jeremias estava no fundo do poço, e Deus tirou Jeremias do fundo do poço, fez com que um escravo se lembrasse dele, intercedesse por ele. Algo ilógico aconteceu. Alguém sem influência com o rei vai lá e pede, o rei autoriza a sua saída do poço. Ele continua pregando a palavra de Deus, continua sendo fiel a Deus. Aquela mulher chegou envolvida com toda sorte de pecados. Aquela mulher chegou mergulhada no poço. Aquela mulher não apenas meteu o pé no poço, aquela mulher se envolveu completamente, corpo, alma, espírito. Tudo que pudesse retratar aquela mulher estava envolvido com o poço, um poço chamado pecado. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, Deus já conhecia aquela mulher. Eu quero caminhar para o final. Por exemplo, nós estamos aqui dentro deste templo bonito, uma arquitetura bonita, moderna, forte, uma estrutura lindíssima. Quanto se gastou para fazer tudo isso aqui? Quando a gente pensa em quanto se gastou, pensamos logo na questão financeira. Talvez quantos milhões seria essa construção hoje, esse espaço hoje, com tudo que se tem aqui, quanto vale isso aqui? Mas se a gente for um pouquinho mais adiante, nós vamos descobrir que Deus deu ao homem conhecimento, e alguns homens se aplicaram às chamadas exatas, e começaram a estudar engenharia, arquitetura, e alguém estudou engenharia e arquitetura, e alguém projetou, e alguém construiu tudo isso. Deus já sabia que nós precisaríamos de um espaço como esse, e já deu lá atrás ao homem a inteligência para descobrir através das exatas como erguer um templo como esse. Não foi obra do acaso. Quando Adão e Eva pecou, Deus começou a trabalhar nas suas exatas. Deus começou a trabalhar em como recuperaria o homem para si, sem que este homem estivesse de uma forma forçada diante do Senhor. Mas Deus começou a projetar e disse para a serpente: do ventre da mulher nascerá um que você há de ferir o calcanhar, mas este te ferirá a cabeça. Deus disse lá atrás para Satanás: você vai ferir aqueles que são minha imagem e semelhança,
mas o fruto da mulher, do ventre da mulher, do ventre de Maria, eu vou me tornar um ser humano, eu vou me tornar o Deus com o povo, eu vou me tornar o Deus de Emanuel, eu vou me humanizar para destruir as obras de Satanás, para destruir as coisas que amaldiçoam, para destruir as coisas que são prejudiciais ao Filho de Deus, ao homem criado à sua imagem e semelhança. Porque aqueles que estão à beira de um poço, ou aqueles que estão dentro de um poço, não podem se esquecer, e eu quero concluir com isso, não podem se esquecer de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o poço, superabundou a mão divina do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça, fale com Deus. Diga para Deus das coisas que têm te prejudicado. Fale para Deus dos poços ao redor dos quais você está, ou mesmo do poço em que você está inserido. Diga para Deus: Senhor, o poço é fundo, mas muito mais profundo que o poço é a tua graça, é a tua graça, é a água viva, é a água que liberta. Você que está aí em casa, se nessa noite você quer entregar a vida a Jesus, diga aí no seu coração: Senhor, eu quero desta água, eu quero beber desta água, eu quero ser saciado com esta água, eu quero ter a minha vida, a minha história mudada. Senhor, lava-me completamente em nome de Jesus. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja, independente de sua denominação. É hora de você voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero voltar a beber desta água, eu tenho sede, eu tenho vontade de voltar a beber desta água, eu tenho vontade de voltar a ter a mesma intimidade que eu tinha antes contigo. Dá-me desta água, Senhor, eu quero beber. Talvez você que está enfermo, e talvez está sem nenhuma esperança, pela medicina, pelos médicos, pelas pessoas, e talvez essa enfermidade seja física, seja emocional, seja espiritual. Diga: Senhor, eu quero desta água, eu quero desta água, eu quero Jesus na minha vida. Eu me rendo, eu me abro, para que esta água faça diferença na minha vida, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, toma cada pessoa que nesse momento está falando contigo, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, mesmo que o poço seja fundo, mais profunda é a tua graça e a tua misericórdia, e nós cremos em ti. Por isso, Senhor, nós em espírito e em verdade, nós nos colocamos diante da tua face, suplicando o teu favor sobre esta vida. Ó Deus, sobre este coração que te declara como Senhor e Salvador, dá a tua paz, escreve o seu nome no livro da vida. Este é o Deus que está afastado, que tem se decepcionado com pessoas, com organizações, com líderes. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, e dá desta água para que nunca mais ele tenha sede, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal @CibDuque de Caxias aqui no YouTube, e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo, ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal,
você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.